vocês com toda sorte de bênção. Forte abraço. Que a paz de Deus esteja sobre a vida de todos vocês. Hoje estamos improvisados, mas estamos aqui para continuarmos o nosso curso de evangelização, onde estamos preparando, recrutando soldados para essa grande batalha. Nós iremos falar hoje sobre os planos de Deus para a igreja, né? Como o evangelista deve se portar para estar preparado para pregar a palavra de Deus. E a nossa ênfase hoje nessa palavra é que o inferno tem que estar vazio e o céu tem que estar cheio. O que você daria pela salvação de uma vida? O que Deus daria pela salvação da sua e da minha vida? O Evangelho é mais do que um método, é mais do que uma estratégia. O Evangelho é uma atividade da nossa igreja. Uma atividade muito relevante e importante nos dias de hoje. O evangelismo, ele engloba, toda a igreja. O evangelismo, ele não escolhe classe. O evangelismo escolhe soldados. O evangelismo não escolhe títulos. O evangelismo escolhe corajosos. Pode ter certeza que quando Jesus chamou os seus discípulos, Jesus não quis saber quem eles eram. Jesus simplesmente recrutou os discípulos. E no decorrer de alguns anos, Jesus capacitou eles para que eles fossem os apóstolos, levassem a palavra para toda a terra. Até os confins da terra, Jesus preparou os seus discípulos. E eu tenho certeza que as igrejas hoje estão incumbidas de preparar grandes evangelistas, grandes pregadores do evangelho. Eu tenho certeza, o evangelismo é o próprio coração de Deus. O evangelismo é a própria essência de Deus para nossas vidas. O evangelismo é a palavra de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus é o manual da nossa fé. É onde encontramos Deus. É por onde ela fala conosco. A palavra de Deus é o manual do evangelista. A palavra de Deus é revelação de Deus para a vida dos evangelistas. É um livro de classificação própria. Tem o propósito de nos revelar a pessoa de Deus. Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 17. A fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habitado para toda boa obra. Deus é perfeito e a cada dia Ele aperfeiçoa nossas vidas para a boa obra. Pode ter certeza, Deus está nos capacitando. A palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus é a palavra rema para nossas vidas. A palavra de Deus é a revelação para nossas vidas. A palavra de Deus é a voz de Deus para nossas vidas. Pode ter certeza, como está escrito no Salmo 119, versículo 160. As tuas palavras são em tudo verdade em nossas vidas. Pode ter certeza, meus irmãos, a palavra de Deus transmite para nós a verdade. O que é o evangelismo? É uma chamada para ação. O que é a palavra de Deus? É uma chamada para nós agirmos. O objetivo da palavra não é nos levar a pensar, mas é levar a nós agirmos. Deus quer que nós recebemos a revelação da palavra e depois de sermos impactados pela sua palavra, nós agimos dentro daquilo que foi nos ensinado. As informações para satisfazer a curiosidade humana não vai transformar vidas nenhuma. A fé é igual uma tocha. Acende e não tem mais trevas que pode habitar. Quando nós deixamos a palavra de Deus entrar nos nossos corações
é como uma chama acesa, é como uma tocha. E quando nós levamos a palavra, esse mundo que está em trevas, a luz, a vida, as trevas têm que bater em retirada. Então, a palavra de Deus é como uma tocha. É uma tocha que aquece. É uma tocha que ilumina. É uma tocha que traz luz para aquilo que está em trevas. Preste atenção, meus irmãos. Eu quero dizer um negócio para você. Em 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra como está escrito em 2 Timóteo 4,2. Agora que agir, pregar a palavra. Você foi levantado para pregar a palavra. Você foi levantado para levar o fogo da palavra de Deus. O poder do fogo para as pessoas. Porque se as pessoas não sentirem o fogo arder no seu coração, elas não vão receber Jesus Cristo em sua vida. O clamor do amor, né? O evangelismo é o clamor. É o clamor. É o clamor do amor. Deus, ele é fogo consumidor. Mas Deus também é amor. Nós podemos ver que Deus se revelou a Moisés através do fogo. O que Deus fez? Comissionou Moisés para uma tarefa específica. Pode ter certeza. Deus acendeu a alma de Moisés. Deus acendeu a chama na vida de Moisés para que ele fosse levar a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês, Deus apresenta na Bíblia para nós como ofertas. A palavra de Deus, ela tem 160 vezes mencionada no Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A palavra fogo. As ofertas eram queimadas. Quando você vê lá em Levítico, capítulo de 1:9, você vê que as ofertas eram feitas no fogo. E como está escrito também em Romanos 12:1, apresentai-vos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Deus está falando? Temos que nos oferecer o quê? O nosso corpo. Oferecer o quê? A nós mesmos, né? Oferecer o quê? O nosso amor. Oferecer o quê? A nossa força. Oferecer o quê? O nosso tempo. Oferecer o quê? As nossas ofertas diante de Deus. Nós somos as ofertas feitas com fogo ao Senhor. Não esqueça dessa palavra. Nós somos a oferta feitas com fogo ao Senhor. Como diz, apresentai-vos os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos o templo. E o Senhor Jesus conhece esse templo. Ele conhece o que está aqui dentro. Então o que nós temos que ser? Fervorosos na presença de Deus. Então é muito importante oferecer os sacrifícios agradáveis a Deus. Não podemos chegar à presença de Deus de qualquer jeito. Não podemos nos apresentar diante de Deus nos vestir de uma capa de santidade e na verdade por dentro nós estamos frios. Deus conhece nosso interior. Deus conhece aqui dentro de nós. Nós somos ofertas feitas no fogo. Como está escrito em Salmo 97:3. Adiante dele vai um fogo. O fogo é a marca registrada de Deus. Como está escrito em Lucas, versículo de número 24:32. Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Eu quero dizer para você, se não estamos inflamados por Deus, não podemos transmitir sua natureza aos outros. Como assim, pastor? Nós temos que estar inflamados pelo poder de Deus, senão não podemos transmitir a natureza de Deus para as outras pessoas. Não podemos transmitir o poder de Deus para as outras pessoas. Se nós não tivermos impactados pelo poder de Deus, nós não podemos transmitir essa glória, não podemos transmitir esse poder para as outras pessoas. É muito importante, meus amados irmãos, que nós transmitamos esse amor, que nós possamos invadir o lugar que a gente chega com esse fogo que está aqui dentro, que esse fogo que tem que arder no nosso coração. O batismo também, ele tem que ser com fogo. João Batista pregava o batismo de arrependimento, o batismo da água. E ele pregava assim, está escrito em Mateus 3:2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus trouxe o batismo com fogo e trouxe também o batismo com a água.
Jesus trouxe o batismo com fogo, o poder que opera toda mudança. Meus amados irmãos, se você não foi batizado no fogo, você não nasceu de novo. Então, quando João Batista olha para o alto, né, e vê aquela pomba vindo sobre Cristo, sobre ele, ali nos céus, quando ele vê aquela pomba, ela está lá no Salmo, se não me engano, 68, a pomba, as suas penas era de ouro e o seu peito era de prata. Significava que Jesus veio para lavar. A prata significa que Jesus veio santificar. Jesus veio redimir o homem do pecado. Deus veio lavar o homem de todo pecado. E as suas asas significava que Jesus veio para agir na alma do homem, trazendo um novo avivamento. É o batismo com fogo. Se você não é batizado com fogo, você não pode, você não tem como transcender essa glória para as outras pessoas. Nós vamos ter que entender a essência de Deus, né? A natureza de Deus. O fogo demonstra a natureza de Deus. Eu quero dizer para vocês que o fogo demonstra a natureza de Deus, mas é a nossa caminhada com Ele que iremos conhecê-lo ao vê-lo agir. Moisés, quando ele aparece para Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Em Êxodo 3,14, né, Deus o guiou e o ensinou. Quando Deus aparece para Moisés, ele mostra a sua essência, né? Ele mostra que a sua essência, ela não perde a sua intensidade. O fogo não se apagava. O fogo, ele era constante, né? Como diz Davi: Deus, me dá esse espírito constante, me dá esse espírito estável. Eu não quero perder essa essência, né? É a essência de Deus. Deus é fogo. Deus, quando Ele entra na nossa vida, Ele arde aqui dentro, né? Queima aqui dentro. Deus faz a diferença. O nosso Deus é um Deus grande. O poder do amor. O poder do amor que trouxe os primórdios do evangelismo. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele veio aqui, né, pregar o evangelho para toda criatura, evangelizar toda criatura, porque Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira, né? De tal maneira, no grego significa de tal modo, né? Daquela maneira, como no versículo anterior, versículo 13 e 14. De modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja também levantado. Ele morreu por amor das nossas vidas, né? Ele se sacrificou por nós. Ele deu a sua vida por nós, né? Ele foi ao Calvário por nós, por amor de mim, por amor de você. Então nós temos que seguir os passos do Mestre, pregar o Evangelho a toda criatura, né? Levar a palavra de Deus a toda criatura, evangelizar, né? Fazer o ID do Senhor, fazer a diferença, né? O sacrifício redentor de Cristo, né? A fé em Deus é a fé no Cordeiro de Deus, a morte e ressurreição dele, abrir um caminho precedente para que nós possamos, né, hoje ter a salvação. E essas vidas que estão aí tem que conhecer esse caminho, né? Tem que conhecer a morte e a ressurreição de Cristo, o maior de todos episódios que já aconteceu nessa terra. O Calvário é a consumação do amor de Cristo. Ali Ele deu a sua vida, ali Ele morreu por nós e abriu o caminho para que nós possamos hoje estar aqui pregando o Evangelho, né? O fogo combinado com amor. Deus é ao mesmo tempo aquele fogo consumidor da sarça ardente, e também é aquele que chora e se angustia pelas pessoas. Deus é assim. Deus ao mesmo tempo, Ele é o fogo consumidor da sarça ardente. O zelo da tua casa me consome, como está escrito lá em João 2,17. Virá ao seu tempo, ó Senhor, que poderá suportar, porque Ele é como fogo dos ourives. Conhecendo a palavra de Deus, Jesus confrontou os fariseus ao dizer: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não é minha palavra fogo? Jeremias 23, 29.
porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus, quando ela é pregoada, ela vem como fogo. Fogo para nossas almas. Fogo para aquelas vidas que estão perdidas. Fogo ardente que queima a alma de uma tal forma que a pessoa não consegue ficar parada. A pessoa não consegue ficar quieta. Ela sente aquele fogo entrando dentro dela de uma tal forma que ela pula, que ela adora, que ela não consegue ficar parado, né? Liberando o fogo. Quando a gente libera o fogo, né, através da fé. Se quisermos ser evangelistas de sucesso, devemos saber responder a seguinte pergunta: como o conhecimento da Bíblia pode me incendiar? A palavra de Deus é alta combustão, fé e fogo. A fé e fogo tem que andar junto. É um combustível que queima a nossa alma. É um combustível que acende o nosso ser. Porque é o fogo do Pentecoste que faz a diferença. É que nos impulsiona a poder pregar, a poder liberar a palavra de libertação. É que libera o poder, né, da fé dentro de nós. Porque se nós formos pregar o evangelho sem fé, não tem como o fogo de Deus ser liberado. Então, através da fé que nós fazemos a diferença. E aí, através do batismo no Espírito Santo, que Deus começa a trabalhar. O termo batismo é tingir, é absorção da natureza do Espírito, é produzir o fruto do Espírito em nós, que está escrito lá em Gálatas 5, 22, 23. Quando nós recebemos essa palavra vinda com fé e com fogo, nós começamos a mudar. Tem muitas pessoas que você vê, né? A vida delas nunca muda, elas sempre é daquele mesmo jeito, fria, não tem ação para evangelizar, não tem ação para pregar, não tem ação para fazer a obra na igreja. E muitas das vezes esse tipo de coisa leva a pessoa ao esfriamento espiritual, porque se não tiver o batismo com o Espírito Santo, com fogo na alma, o Espírito Santo ele vai se esfriando cada vez mais. Quando permitimos, né, ao Espírito Santo operar em nós, essas virtudes são desenvolvidas no nosso caráter, irmão. Não adianta nada nós pregarmos o Evangelho se nós não nascermos de novo da água do Espírito. E quando a gente nasce de novo, o nosso caráter, que antes era pecaminoso, nosso caráter que antes era duvidoso, ele muda. Porque quando nós aceitamos o caráter de Cristo, nós não andamos mais como andávamos antes, nós não falamos como nós falávamos antes, nós mudamos, né? Então isso é muito importante, né? Vivendo no Espírito, é andar cheio do Espírito. Viver no Espírito é viver na transformação. Nós temos que viver transformados nesse mundo. As pessoas que for ouvir a palavra de Deus através da nossa vida, muitas das vezes ela tem que ver um nascer de novo em nossas vidas. Ele tem que olhar para nós e ver a diferença. Irmão, o lugar que nós pisarmos a planta dos pés, quando nós saímos daquele lugar, as pessoas têm que olhar e falar assim: aqui veio um homem de Deus, aqui veio uma mulher de Deus. Ali eu tenho certeza que ele é diferente. Ali eu tenho certeza que Deus age na vida daquele homem. Eu tenho certeza que Deus age na vida daquela mulher. Não adianta nada nós vivemos o evangelho de fachada, irmão. Não adianta não. Porque se nós não dermos exemplo, não adianta de nada. Eu sempre falo assim: o nosso maior testemunho, irmãos, nosso maior testemunho, irmãs, é o exemplo de vida que nós levamos. É muito importante para nossas vidas. É o fogo do Espírito Santo em nós. O altar principal de Israel foi aceso pelo fogo do céu. Está escrito em 2 Crônicas 7:2. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmãos, é muito importante nós deixarmos, né, o fogo de Deus aceso aqui dentro, para que ele nunca mais apague. Irmãos, eu estou vendo nos últimos dias agora, irmão, muitos irmãos. Eu estou vendo muitos irmãos. Eu posso contemplar, mas eu posso ver muitos irmãos aí, né? A gente vê na internet, a gente vê até na televisão mesmo, muitos irmãos que o fogo se apagou e hoje está aí vivendo uma vida de derrota, vivendo uma vida de escravidão. Muitas pessoas que hoje
era para estar evangelizando, pregando o evangelho, estão hoje aí atrás das grades, estão aí vivendo hoje na vida do pecado, da prostituição. Muitos deixaram o evangelho porque deixou aqui, o fogo se apagar. Esse fogo, ele nunca pode parar de arder no nosso coração, porque se parar de arder, irmão, a gente entrega ao pecado. O pecado, ele vem para nos destruir. Então nós temos que deixar o fogo sempre aceso. Se nós não deixarmos o fogo aceso, o inimigo entra e destrói. É muito importante nós estarmos cheios do Espírito. É muito importante nossa boca estar cheia de palavras renovadas, línguas estranhas, línguas transbordantes. As pessoas têm que ver na nossa vida, né? Não é uma língua repetida, não. É uma palavra vinda dos céus, uma palavra vinda de Deus. É uma palavra transbordante, é uma língua diferenciada, né? Quando a gente busca Deus de verdade, Deus nos revela o oculto e o escondido, né? O Espírito eterno, né? No Antigo Testamento, o Espírito habitava em uma pessoa momentaneamente, para uma ocasião especial. Mas no Novo Testamento recebemos uma plenitude para sempre. Todos nós temos recebido da sua plenitude. Está escrito em João 1,16. Irmãos, aqui dentro, nós temos o Consolador. É o que nos consola nesses últimos dias. É o que nos dá consolo para que nós possamos fazer a diferença, irmãos. Sem o Consolador aqui dentro de nós não podemos evangelizar. Nós não podemos cuidar da nossa casa. Nós não podemos cuidar do nosso ministério. Nunca deixa apagar essa unção aqui, que Deus liberou para nossas vidas. A unção é a definição, é a descida do Espírito Santo. Somos ungidos para fazer o seu trabalho e ganhar o mundo por intermédio do nosso testemunho. Não é um sentimento, mas é um ato de fé. É um ato de fé, irmão, a gente pregar o Evangelho. É um ato de fé, meus irmãos, nós levarmos a palavra de Deus para algumas pessoas. Muitas das vezes as pessoas não pregam o Evangelho, não evangelizam, porque aqui dentro a fé dela já morreu. Aqui dentro ela não tem mais ação para fazer isso, né? O Espírito Santo, quando está permanente dentro de nós saímos do lugar que nós estamos de conforto e vamos até as ruas, vamos até as cidades pregar o Evangelho. O recebimento do Espírito Santo não está condicionado a super espiritualidade, não. É pedir e dar-se-vos-á. Muitas pessoas acham que é melhor do que as outras, né? Não precisa. Se você pedir, Deus vai te dar. Te dá o quê? Dá unção. Deus vai te dar autoridade. Deus vai te dar poder para você pisar na cabeça da serpente. Deus vai te dar autoridade para você desfazer a obra do diabo que está agindo na vida, né, dessas pessoas aí que estão precisando de uma palavra. Podemos às vezes apagar ou entristecer o Espírito Santo, mas ele nunca nos deixará. Nós podemos até cair um dia, pecar até um dia, mas Deus não vai deixar o Espírito Santo se afastar de nós. O Espírito Santo vai estar sempre do nosso lado para nos levantar, para nos impulsionar para pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo vai sempre falar conosco, vai sempre nos levantar todos os dias para nós levarmos a palavra de Deus. Irmãos, não deixa de pregar o Evangelho, irmãos. Não deixa de levar a palavra de Deus. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para amanhã para pregar o Evangelho. Porque amanhã, quando você for pregar o Evangelho, talvez aquela pessoa já morreu. Talvez aquela pessoa já não pode mais estar aqui conosco. Por quê? Porque não ouviu uma palavra de salvação. Porque quando a pessoa recebe a palavra de salvação, a vida dela muda. A vida dela transforma. A vida dela não é mais a mesma. Nós temos que nos impulsionar para pregar o Evangelho. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que levar a palavra de Deus a tempo, a fora de tempo, né? E Ele nos dará o Consolador, né? A fim de que estejamos para sempre conosco. Entendeu? Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, não vamos deixar de fazer a diferença, de pregar o Evangelho. Não vamos deixar de fazer o ID do Senhor. Não vamos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Não deixe o fogo de Deus apagar aqui dentro de vocês. Não deixe, não deixe. Continue sempre pregando o Evangelho. Continue sempre levando a palavra de Deus. Continue sempre fazendo o ID do Senhor. Não deixa
para fazer o evangelho, porque o irmão não está querendo fazer. Faça você. Leva a palavra a você. Faça a diferença a você. Deus te designou. A obra Deus designou para você fazer. Porque Deus vai prestar conta, né, de você. Das almas que você ganhou para Jesus. Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma excelente noite. Desde já eu agradeço a Deus por todos que estiveram aqui comigo até agora. Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês.